Logo depois que Adão pecou, em Gênesis capítulo 3, Deus começa a falar de coisas ruins que iriam acontecer por causa do pecado dele. Ele ia trabalhar duro, ele ia transpirar para conseguir o alimento dele, ele veria espinhos surgindo nas plantas, quando Deus não criou isso originalmente, e assim vai. São consequências de uma transgressão séria que o homem cometeu. Então, nós não podemos olhar para isso como um castigo. São consequências. E nós temos hoje, muitos anos depois do Éden, consequências de vivermos nos lugares que nós vivemos, em condições que nós vivemos, etc. E muitos dizem que tem solução para isso aqui, nessa terra, né? Tem igreja por aí que põe placa na porta assim, pare de sofrer. Aí eles garantem, se você participar da igreja deles, dando dinheiro especialmente, você vai parar de sofrer. E nós sabemos biblicamente que isso é mentira, né? Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. E aí ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, em Isaías 53, ele é chamado do homem das tristezas, né? Então, sofreu muito, homem de dores. Em português está escrito homem de dores. A Bíblia inglesa fala o homem de tristezas. Então, essa foi a característica da vida de Jesus, né? Principalmente durante o ministério dele, ok? Então, nós vivemos um mundo hostil e nós não podemos esperar coisas boas o tempo todo. Nós temos que esperar por elas, mas temos que saber que estamos vivendo aqui em risco, né? Porque tudo acontece de bom e de mal, pelo menos por enquanto. E muitas coisas, repito, são consequências das nossas escolhas. Agora eu queria falar um pouquinho aqui, dentro desse assunto, sobre quando você quer se aproximar de Deus, e algumas pessoas se dizem que Deus vai fazer certas coisas na tua vida que Ele não prometeu. Eu vou dar um exemplo primeiro de coisas bem simples de entender, até nós chegarmos numas um pouquinho mais complicada, né? Deus não prometeu tirar a sua fome, né? Isso é o presidente Lula que faz, né? Deus não prometeu. Se você não comer, você vai ter fome. Deus não vai tirar a sua fome, ok? Você precisa se alimentar. Deus não vai tirar a sua sede. Você precisa beber, né? As nossas unhas, se o meu braço estiver coçando aqui, eu uso a minha unha feita por Deus e ela coça. Eu não tenho como orar, Senhor, tira essa coceira aqui do meu braço, né? A não sei que seja uma coisa crônica, né? Uma doença de pele, algo assim, mas uma coceira comum, uma alergia qualquer, você coça, você passa um remédio e vai embora. Não tem que orar e pedir para Deus fazer o que pode ser feito pelo homem, ok? Isso é uma coisa. Outras coisas, existem certos males, vamos dizer assim, melhor, correto, que Deus não pode remover. Não é porque falta poder a Ele, é porque é o momento de nós passarmos por essas coisas. Esse aqui não é o reino da glória de Deus. E Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Então, esse mundo aqui não é para Deus fazer tudo o que Ele pode fazer. Não, Deus não faz. Deus não faz por quê? Nós temos que ver quais são as consequências e entender bem quais são as consequências do pecado, de transgredir a lei de Deus, de se afastar de Deus, para depois, aqueles que se arrependerem e receberem uma vida nova, finalmente vão fazer parte de um reino onde não haverá sofrimento. Mas isso está no futuro. Agora, nós precisamos desse entendimento, ok? Então, a pessoa, por exemplo,
ela se alimenta muito mal, come coisas prejudiciais à saúde. E aí ela fica enferma. E aí Deus vai ser responsável pela enfermidade dela. Deus castigou essa pessoa, né? Aí você fala, mas Deus não pode curar? Ele pode, mas não quer dizer que ele vai. Talvez não, talvez ele não cure. Se ele tiver um propósito maior, ele pode curar, senão ele não vai curar. E não é pela maldade, é porque nós precisamos ter esse entendimento, que nesse mundo nós teremos aflições, são as consequências. Nós não podemos viver em pecado e em liberdade ao mesmo tempo. Os pecadores são cativos, entendeu? São cativos, precisam de libertação. A nossa libertação final será na volta de Jesus. Quando diz o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo saudável, um corpo livre de doenças e um corpo livre de ficar enfermo. Isso está no futuro, não é agora. Ok? Então, vou repetir. O que nós estamos passando agora é para nos mostrar quais são as consequências do pecado, do afastamento de Deus, de transgredir as leis de Deus, né? Se uma pessoa se atira de um prédio, Deus pode evitar a queda dela? É claro que ele pode. E por que ele não evita? Porque ela pulou de livre-arbítrio, ela quebrou a lei da gravidade, no caso, e Deus não vai interferir. Porque senão, se Deus interferir, o que vai acontecer? Daqui a pouco está todo mundo pulando do prédio. Aí ele vai ficar fazendo o quê? Protegendo toda hora quem pula, ou protegendo o ladrão, né, que morre no tiroteio com a polícia. Deus podia salvar um ladrão no tiroteio com a polícia? Ele poderia. E por que ele não salva? Porque nós estamos no pecado. Não é assim. Não pode ser assim. A pessoa transgride a lei dele e ainda usufrui dos benefícios do seu milagre, da sua cura. Eu espero que nesse vídeo curto você esteja entendendo um pouco disso. Então, se você está sofrendo, saiba que todo mundo sofre. Uns sofrem mais, outros menos, é verdade, mas todos sofrem. Você não pode comparar o sofrimento que você passa pelo sofrimento que outros estão passando. Não pode ficar comparando. Você tem que ver as soluções para o sofrimento na medida possível. E se não houver solução, por exemplo, uma pessoa é tetraplégica, as igrejas por aí falando que cura, Deus cura, leva um tetraplégico lá numa igreja, ver se eles vão curar, não é? Então não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Agora, Deus pode curar o espírito de um tetraplégico. O que eu quero dizer com o espírito? Um fantasminha que sai do corpo dele? Não, estou falando aqui da mente, o humor da pessoa. A pessoa conseguir ser grata, mesmo numa situação dessa, uma pessoa estar cheia de alegria, mesmo numa situação dessa, aí sim Deus, ele promete, se a pessoa buscar nele essa alegria, essa esperança, ele vai fazer a parte dele. Mas, por outro lado, muitas pessoas estão saudáveis, estão aí com o físico em dia, vamos dizer assim, tem as finanças também, está super bem, mas são tristes. Elas têm que perceber o que é que está acontecendo. Alguma coisa errada está acontecendo. Elas estão alimentando alguma coisa. Tem pessoas que colecionam pensamentos negativos, colecionam pensamentos passados, experiências passadas, acumulam memórias que não deveriam estar mais na sua mente, né? Quando o celular está com a memória cheia, o que nós fazemos? Rapidinho a gente apaga o que está ali que não serve, e nós temos que trabalhar dessa forma. A nossa memória passada, que está nos prejudicando hoje, ela tem que ser colocada para fora do nosso ser como um pus que está ali nos atrapalhando. Às vezes você tem raiva, ódio de uma pessoa que já morreu. Ela já morreu, você está aí se remoendo. Isso tudo tem que ser
pedido para o Espírito Santo, buscado através de muitas formas, até humanas, para que você se liberte. Às vezes você precisa de uma terapia, às vezes você precisa de estar mais com seus amigos, com seus familiares, às vezes você precisa viajar mais. São coisas que colaboram e, acima de tudo, Deus. Né? Acima de tudo, Deus. Se você fica solitário, sofrendo, remoendo e quer cada vez ficar mais sozinho e mais, você está indo para o caminho errado. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não vai tirar o sofrimento de você que você pode tirar. Voltando lá, no que nós falamos no começo do vídeo, Deus não vai tirar a tua fome enquanto a sua geladeira estiver cheia de comida. Deus não vai tirar a sua fome. Quem tem que tirar a sua fome é a geladeira. Entendeu? Será que você não está esperando que Deus remova um sofrimento de você, que na verdade é você mesmo que tem que fazer? Ore, medite. Tenha pensamentos positivos, tenha pensamentos em que você busque soluções. Tem muita gente que para cada solução que você dá para ela, ela arranja 2 problemas. Eu já conheci gente assim, e não faz muito tempo. Tinha um homem que eu falava com ele, ele tem muitos problemas, são reais os problemas dele. Mas quando você fala, olha, faz isso aqui, e a pessoa não faz. Né? Eu já falei aqui no canal, você pega um mendigo, né? Você compara um homem milionário trabalhando com muitas empresas, ele fala, olha, eu não tenho tempo para Deus, eu trabalho muito e tenho muitas reuniões. Aí você pega um mendigo e ele também não tem tempo para Deus. O mendigo, ele fala que não tem tempo para Deus. Ele não vai falar essa frase, mas ele vive como se não tivesse. Ele fica ali deitado no chão, numa rua qualquer, lá dorme a hora que quer, come qualquer coisa que derem para ele, mas ele não tem tempo para orar, ele não gasta tempo para orar. Você vai me dizer, diante da palavra de Deus, poderosa, profunda, que o mendigo que ora vai ficar vivendo uma vida igual ao mendigo que não ora? Claro que não. É claro que não. Você está dizendo para mim que uma pessoa triste, com depressão, que ora, vai viver da mesma forma de uma pessoa que tem depressão e não ora? É claro que não. É claro que não. Então, busque a Deus nas coisas simples que a própria Bíblia ensina e você vai ver o resultado disso tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você possa deixar o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? E compartilhe esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente e vai ajudar o nosso canal também. Eu agradeço a atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.